20 de novembro. Corinthians é o campeão brasileiro de 2015. Timão empata com o Vasco no Rio e comemora o 6º título da Série A. Mas poderia até ter perdido, porque no Morumbi o São Paulo fez a parte dele e bateu o Galo de virada. Resultado coloca o tricolor no G4, já que o Santos não saiu do 0-0 com o Flamengo na Vila. E ainda, os gols da noite de quinta-feira, a chegada do Corinthians à capital e a campanha do campeão brasileiro. Olá, boa noite, é sexta-feira, feriado, boa noite especial pra Fiel. Parabéns, Coringão! Parabéns, Nação Alvinegra, pelo hexacampeonato brasileiro. O empate contra o Vasco e a vitória do São Paulo diante do Atlético Mineiro foram suficientes para aumentar a galeria de troféus do Corinthians. Quer mais? Melhor ataque, melhor defesa e melhor saldo de gols entre as 20 equipes fizeram o time do técnico Tite fechar com chave de ouro a temporada, mesmo ainda faltando 3 rodadas para o final da competição. Veja os gols que garantiram o 6º título do Coringão. Em São Januário, o Vasco até saiu na frente do Corinthians com este gol de Júlio César. Mas aos 36 minutos, após Edilson mandar para a área e Lucas escorar, Wagner Love apareceu sozinho na pequena área e decretou o empate corintiano. O resultado, aliado à derrota do Atlético Mineiro para o São Paulo, garantiram matematicamente o título para o Corinthians, o 6º brasileiro na história do clube. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Eu não quero assim, ser oportunista, não criei nada inovador. Eu acredito que as pessoas, elas crescem, profissionalmente elas crescem, elas se ajustam, elas podem ter a capacidade de entender os seus defeitos e procurar evoluir. E não de transformar, o Corinthians não tem nenhuma fórmula mágica, ele tem crescimento enquanto equipe. E ele tem, especificamente para mim, a busca de uma agressividade maior, treinamentos que dessem mais gol, mais contundência, mais agressividade. Sim, venceu a equipe que ela foi melhor no transcurso de todo o campeonato. Sim. Eu cheguei, era um time montado, né? E eu acho que a gente também tem que falar um pouco do Mano, que começou essa renovação e o Tite continuou. E hoje essa renovação deu certo. Então a gente, principalmente quem ficou e quem vivenciou isso, fica feliz por ter passado por tudo e hoje está comemorando o título. Desde quando eu saí de campo eu coloquei na minha cabeça que eu queria atuar em um time grande e consegui, graças a Deus. Joguei no Cruzeiro, estou no Corinthians agora. O mais importante é que esse título aí vem para agregar um trabalho que eu venho fazendo desde quando eu comecei a jogar. O Campeonato Brasileiro é uma coisa que eu sempre almejei, sempre quis e a gente conseguiu. Sabe que é um campeonato muito dificílimo de ganhar, muito complicado, porque as equipes são muito competitivas. Às vezes é o caso de hoje, a gente pegou uma equipe que está brigando para não ser rebaixada e foi um jogo complicadíssimo. Então é bem difícil e eu estou muito feliz por essa conquista. Acho que agora temos que comemorar muito porque foi uma conquista muito importante, uma conquista que vai ficar marcada na história do Corinthians. Muito feliz, agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu, pela reviravolta que eu consegui dar dentro do Corinthians. Agradeço minha família que esteve do meu lado o tempo todo e meus companheiros que sempre me deram força, sempre me apoiaram para que eu pudesse dar a volta por cima. E hoje o time está de parabéns, o elenco todo está de parabéns pelo que fez. Conseguimos um feito muito importante com a camisa do Corinthians. Tem um sabor muito especial para você, porque foi, além do título, foi o título da volta por cima. Você foi muito criticado quando você chegou. Que sentimento que você está sentindo agora? Assim, é do dever cumprido, é de dar uma resposta? O que está passando na tua cabeça? Muito feliz, eu dei a volta por cima. Eu sabia que eu tinha potencial, qualidade para fazer isso. Eu trabalhei, não deixei de trabalhar, não abaixei a cabeça e consegui dar a volta por cima. Conseguimos fazer uma campanha importantíssima e eu acho que eu consegui evoluir na hora certa, na hora que o time precisava e consegui ajudar o Corinthians a conquistar esse time. Esportistas do Brasil. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Há muito tempo nós vínhamos dizendo que era só uma questão de tempo
a diferença para o Atlético era uma diferença muito grande, difícil de ser tirada, e considerando a dificuldade, o equilíbrio que é o Campeonato Brasileiro, não dá para você imaginar o Corinthians perdendo todos os jogos e o Atlético vencendo todos os jogos. Poderia até acontecer numa conspiração do universo, mas pouquíssimo provável, até pelo futebol que o Corinthians vem apresentando, o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem, melhor defesa, melhor ataque, melhor saldo de gols, maior número de vitórias, não tem o que se discutir, são números indiscutíveis. O Corinthians foi o time mais regular, o time que quando venceu o Atlético no primeiro turno, se candidatou ao título e desde então não perdeu mais a liderança. Essa diferença só fez aumentar com a sequência do campeonato. E ontem perdi o jogo por 1-0, só foi campeão, é verdade, por causa da vitória do São Paulo sobre o Atlético. Se o Atlético tivesse vencido, o título ainda não teria sido garantido, mas o gol do Wagner Love acho que até faz justiça também. Seria uma pena o Corinthians ser campeão com derrota. Conseguiu um empate pelo menos para deixar a festa mais bonita, Alberto Helena Júnior. Sem dúvida, uma bela festa. Aliás, uma noite que terminou com duas torcidas rivais festejando ao mesmo tempo, né? A do São Paulo e a do Corinthians. Agora, eu queria aqui fazer prestar uma homenagem a um departamento do Corinthians, porque todo mundo fala muito bem da nova diretoria, que deu estrutura e tal, respaldo para o técnico, para o trabalho excepcional do treinador Tite, o melhor do Brasil, disparado nesse momento, para alguns jogadores que realmente foram muito importantes, o Jadson, Renato Augusto, o Renato Augusto, o Elias, o Gil, enfim, o Cássio. Mas eu quero fazer aqui, prestar minha homenagem ao departamento médico, à fisioterapia e à fisiologia do Corinthians. Por quê? Porque veja só, amigo, um detalhe. O Pato chegou ao Corinthians e ele não saía das enfermarias durante 4 anos no exterior, lá no Milan, onde ele jogava. O Corinthians botou ele em forma. Jogou todo o campeonato. Pelo São Paulo, é verdade, mas jogou todo o campeonato. O Corinthians pegou o Renato Augusto, que era um jogador que frequentava a enfermaria sem parar durante os últimos 3, 4 anos também lá no exterior, na Alemanha, etc. Veio para o Corinthians, o Corinthians recuperou de tal maneira que hoje está aí disputando com o Lucas Lima o título de melhor jogador do campeonato. Jogou muita bola o Renato Augusto, um futebol em que prevaleceu a técnica, a habilidade e tal, mas foi fundamental o estado físico. É verdade. Porque era um jogador que vai ver, e tal, participa muito do jogo. Enfim, e nós vimos que esse departamento do Corinthians foi essencial, porque um dos motivos que permitiu que o Corinthians tivesse essa campanha excepcional foi que houve poucos jogadores machucados. É verdade. Poucos jogadores que o Tite pode manter o seu time basicamente o mesmo. Isso dá entrosamento, isso permite com que o time evolua e o time evoluiu. No primeiro turno era um time muito mais defensivo, no segundo turno passou a atacar mais e chegou a esse ponto de ser o melhor ataque do campeonato, ter o melhor saldo de gol e a melhor defesa, que isso ele já tinha mesmo. E outra vantagem desse bom preparo também, ao qual se refere o Alberto Helena Júnior, também a questão física, porque a proposta do Corinthians de marcar muitas vezes no campo do adversário requer um condicionamento físico acima do normal, porque você tem que acompanhar e tem que voltar também. Quer dizer, existe um desgaste maior. Existe, mas acontece o seguinte, se você marcar no campo adversário com a sua linha de zaga mais avançada, você se desgasta muito menos, que é como joga, por exemplo, o Barcelona, que é como joga o Bayern. Porque você tem um campo menor, os jogadores de ataque não precisam correr até a defesa para participar do sistema defensivo, enfim, fica mais fácil, desgasta-se menos. Mas ainda no futebol brasileiro você tem que fazer isso. E só mais sobre as menções, o Roberto falou, eu destaco realmente o Cássio, o Gil, Elias, Renato Augusto, Jadson e até o Wagner Love começou mal o campeonato, depois firmou. Mas principalmente o Tite, eu repito aqui, o Tite foi de uma coragem. Ele poderia muito bem ter se conformado, eu vou destacar quantas vezes eu achar necessário.
O Tite poderia muito bem ter se acomodado, campeão do mundo e campeão da Libertadores. Ter pego qualquer outro clube onde ele não precisava provar nada, porque já provou no Corinthians. No Corinthians não, o máximo que ele poderia conseguir é o que ele já conseguiu no passado. Só que ele voltou melhor do que ele era. Melhor do que ele era. Por isso, pela coragem e pela evolução, o meu destaque para o Tite. O dia é de festa para o Corinthians. O repórter Felipe Boril acompanhou agora à tarde a chegada da delegação corintiana a São Paulo depois da conquista do 6º título brasileiro. Antes mesmo do avião pousar, já tinha torcedor corintiano reunido. Veja na reportagem. O corintiano fincou pela 6ª vez o mastro no território brasileiro. A rodovia Ayrton Senna, por um momento, se transformou em uma arquibancada de estádio de futebol. Clima de festa que contagiou o corintiano nesta sexta-feira de feriado, principalmente depois do Hexa. O difícil foi achar alguém que conseguiu pregar o olho durante toda a noite. Cara, tô virado até agora. Tô com óculos porque cheio de olheira, sem voz. Foi a noite inteira comemorando, só festa. A realidade começa agora, né? Que a gente está virado desde ontem à noite, na expectativa de encontrar os jogadores. É diferente, ganhar fora de casa, né? Comemoração que durou ao longo da noite e continuou durante o dia. Bandeirões, festa, alegria e tiração de sarro. Quem riu do Corinthians riu. Quem não riu nunca mais vai rir. A gente estamos cada vez crescendo mais. O torcedor se sente como se fosse uma múmia de tantas faixas e conquistas. Pô, rapaz, tá começando a ficar pesado, mas não tem problema. A gente vai com certeza aguentando esse peso todo, com amor e tudo mais. A bateria afinada, como o time dentro de campo. Quem não foi ao Rio de Janeiro assistir ao jogo, teve a oportunidade de chegar bem perto dos ídolos corintianos. Quando os campeões chegaram, a festa se completou. Nem que fosse um tchauzinho já valia. O importante era estar ao lado dos jogadores. A torcida invadiu a pista e abraçou o ônibus. Um dos responsáveis pelo título é o técnico Tite, que já tem um espaço reservado no coração de quem é realmente apaixonado por esse clube. Ele é o melhor técnico do Brasil, o melhor técnico da América do Sul e é o candidato ao melhor do mundo, não tem pra ninguém. O Tite, pra mim, é a estrela desse time, é o principal, ele é o cara que mudou o Corinthians. Ele é um professor, é uma pessoa digna, um estrategista, ele montou o Corinthians muito forte. Pode comemorar, corintiano, você merece. Uma campanha de fazer inveja aos adversários. O problema é que o torcedor está ficando mal acostumado, vai querer cada vez mais. E o mundo vai ser do Corinthians, preto e branco, caramba! De novo? De novo, outra vez, várias vezes. Nós vamos ser o time maior do mundo, vocês vão ver só. Na saída, os jogadores correndo foram comemorar o título com a família. Comemorou bastante, já deu pra curtir o título? Sim. Falou. A festa está acontecendo lá no CT Joaquim Grava, mas começou ontem, antes mesmo do apito final no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não foi diferente. A repórter Marina Panis acompanhou o jogo com um dos bandos de loucos do Corinthians. Veja só. Corinthians é teu nosso amor, o teu destino é ser da gente. Ela chega fazendo barulho, animada. Suas cores representam o melhor time do Brasil. Seu espírito acompanha o bando de loucos do Timão. Esta é Marlene, a Kombi da Fiel. Como é que surgiu a ideia da Marlene? Surgiu de uma brincadeira, né? Na Libertadores 2012 começou a brincar. Se o Corinthians tiver mesmo estádio, vamos comprar a Kombi para ir para lá. Aí a brincadeira foi, o estádio aconteceu, a brincadeira virou realidade. A mesma vaquinha do churrasco, a gente fez uma vaquinha e comprou a Kombi, do mesmo jeito. Comprar 2 boi e comprou a Kombi. É um negócio que a gente sempre quis, assim, ter uma Kombi corintiana para ir pro jogo e poder levar esses loucos aqui, que são tudo irresponsável, com responsabilidade importante. O Brito Júnior parou até de beber para virar o piloto oficial. Para alegria de muitos, né? Ele virou motorista da rodada, né? E até agora são quantas rodadas? 34, né?
34, umas 15 aqui, o motorista da rodada. E domingo é ele de novo. O jogo da noite era contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Marlene não poderia estar no estádio, mas sua fama de pé quente prometia ser decisiva mesmo à distância. Ela tem 26 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E como é que vai ser a comemoração depois do título aqui no bar? A gente vai levantar um caneco. Com muita cerveja. Pra vocês, pra minha refrigerante. Preparados para o jogo, os torcedores aquecem a voz. Mas o que vem é um jogo morno e com poucas chances de gol. A maior emoção no primeiro tempo foi a forte chuva que tomou conta da capital paulista. O Corinthians dependia só dele para ser campeão brasileiro. Porém, aos 26 minutos do segundo tempo, o gol do Vasco calou os corintianos. Parecia que o título não viria nesta rodada. Mas com a virada São Paulina contra o Galo no Morumbi, os gritos corintianos já começaram a sair. Gritos que explodiram quando Wagner Love marcou o gol do empate aos 36 minutos. Começava aí uma festa merecida. Com 3 rodadas de antecedência, o Corinthians finalmente conseguiu soltar o grito de campeão brasileiro. A festa dos torcedores que começa hoje vai até domingo, quando enfrenta o São Paulo para comemorar o hexacampeonato em casa. Hoje é dia dos corintianos. O maior aproveitamento da era dos pontos corridos, 73%. Melhor mandante, melhor visitante, sendo que o aproveitamento em Itaquera foi de 90%, 15 vitórias em 17 jogos lá em Itaquera. Agora aqui, Pascoal, maior número de vitórias e menor número de derrotas. Melhor ataque, melhor defesa. Não dá para questionar que o Corinthians foi o melhor, o mais eficiente time do Campeonato Brasileiro em 2015. O Gazeta Esportiva fez uma retrospectiva com a campanha do Timão na Série A. Dá uma olhada. O Campeonato Brasileiro começou como segundo plano para um Corinthians até então focado na Libertadores. Com os reservas em campo, o Timão estreou contra o Cruzeiro na Arena Pantanal e venceu com gol do paraguaio Romero. Após a eliminação dramática e inesperada na competição sul-americana diante do modesto Guarani do Paraguai, o Corinthians conseguiu vencer a Chapecoense em Araraquara na segunda rodada do Brasileirão, mas não afastou a desconfiança do torcedor, que via o elenco passar por um processo de reformulação. O ataque titular, até então formado por Emerson Sheik e Paulo Guerreiro, seguiu para o Flamengo e nem entrou em campo na derrota do Timão para o Palmeiras em Itaquera pela 4ª rodada. Na sequência, o revés para o Grêmio em Porto Alegre complicou ainda mais a situação. Mas, aos poucos, o Corinthians foi se encontrando. Venceu o Joinville com gol de Jadson e passou pelo Internacional na Arena com mais um gol do camisa 10 e outro de Wagner Love, encarregado da difícil missão de substituir Guerreiro. Após esse jogo, o lateral Fábio Santos também deixou a equipe e seguiu para o futebol mexicano. Na Vila Belmiro, a derrota para o Santos na 8ª rodada foi a última de um longo período de invencibilidade. Nos 17 jogos seguintes foram 12 vitórias e 5 empates. Durante todo esse tempo, muita coisa aconteceu. O técnico Tite consolidou um estilo de jogo, formou um conjunto eficiente na marcação, rápido na transição e efetivo lá na frente. Com Wagner Love ainda contestado, Luciano voltou ao time após disputar o Pan-Americano com a seleção brasileira e caiu nas graças da Fiel. Em apenas 3 jogos, marcou 5 vezes, com direito a gol sobre o rival São Paulo e atuação de gala na vitória corintiana sobre o Avaí.
Um jogo antes, numa partidaça contra o Sport, Luciano balançou a rede em 2 ocasiões e ajudou o Timão a ultrapassar o Atlético Mineiro e assumir a ponta da tabela na 18ª rodada da competição. Tite, porém, viu seu mais novo artilheiro ficar fora de combate após machucar o joelho na partida contra o Santos pelas 8ª de final da Copa do Brasil. O treinador, então, recolocou Wagner Love em cena. Contestado, mas sempre guarnecido por um meio-campo liderado por Jadson, Renato Augusto e Elias, Love melhorou a parte física e gols importantes começaram a sair. Assim como foi após a queda na Libertadores, o Corinthians mais uma vez reencontrou a Chapecoense após ser eliminado pelo Santos na Copa do Brasil. Vitória por 3-1 na Arena Condá e foco total no título do Brasileirão. Na sequência, veio o triunfo sobre o Fluminense. Um empate eletrizante contra o Palmeiras no Allianz Parque. Empate também contra o Grêmio em Itaquera. E a vitória sobre o Joinville pela 25ª rodada. Contra o Inter no Beira-Rio, o Timão sofreu a 4ª e até então última derrota da equipe até aqui. Em mais um duelo diante do embalado Santos, Jadson brilhou e a equipe venceu mais uma na Arena. Passou pelo Figueirense em Santa Catarina, arrancou um empate contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e na sequência mostrou por que é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Goleada sobre o Goiás. Atlético Paranaense. E vitória sobre o Flamengo na Arena Corinthians. No reencontro da Fiel com Paulo Guerreiro, quem decidiu foi Wagner Love. Considerada como a final do campeonato, a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians mostrou a superioridade do líder e de um Timão implacável no Horto, 3-0. Contra o Coritiba, na Arena, mais uma vitória para quase comemorar o título. O Galo venceu o Figueirense e, respirando pelos detalhes da matemática, adiou a festa. Mas, pela própria lógica, era tudo uma questão de tempo. Tanto é que o tão aguardado Hexa veio na rodada seguinte. Precisando de uma vitória para seguir na briga pelo campeonato, o Atlético Mineiro caiu diante do São Paulo no Morumbi. Enquanto isso, em São Januário, o Timão buscou o empate contra o Vasco e garantiu com folga o título de campeão brasileiro 2015, com direito a gol dele, Wagner Love. Festa corintiana no Rio de Janeiro. De maneira incontestável, o Corinthians é hexacampeão brasileiro. Bela reportagem, Jonas Campos. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Corinthians vai levantar a taça diante do rival São Paulo. Por isso, nós queremos saber qual será o resultado do clássico entre Coringão e Tricolor. Vai vencer o Timão, vai dar empate ou São Paulo leva? E agora, Celso Cardoso, o que você acha? Da Corinthians. Da Corinthians de novo. Dá? Acho que dá. Eles têm boas razões para dar Corinthians, apesar da importância da vitória para o São Paulo. O Corinthians quer bater recordes, quer quebrar a campanha do Cruzeiro campeão no ano passado, chegar ao mesmo número de pontos, ultrapassar, na verdade. Segundo, a festa em casa diante de sua torcida. Perder para um rival como o São Paulo em casa, amarga, na entrega da taça, sabe? Então eu acho que motivação não vai faltar. E aí, Alberto Helena, já acha que o Corinthians empate. Porque realmente os dois têm esses interesses listados pelo Celcinho. E quer dizer o seguinte,
O São Paulo ganhou muito moral com esse jogo aí contra o Galo. Ganha sim. 4-2, né? Do jeito que foi. Eu não sei não, é complicado esse jogo. O Corinthians, meu Deus do céu, está na hora de festejar, né? Mas também precisa ganhar o título. Vocês sabem o que eu estou me lembrando? O primeiro jogo que eu vi no Pacaembu foi em 1949, olha. Nossa. O São Paulo já era campeão contra o Corinthians, era o jogo da faixa. 3-3. E estava nascendo aquele Corinthians com Luizinho, Roberto, Colombo, aquela turma toda que acabou dando o Corinthians o título de bicampeão 51, 52 e depois o 54, o centenário. Então essas coisas estão aí para acontecer, viu? É verdade. Bom, no Morumbi, a festa foi da torcida do São Paulo, que mais uma estreia aí do técnico Milton Cruz, né? Goleou o Atlético Mineiro, terminou a rodada no G4. O Milton Cruz é muito pé quente. Festa também para a presença de um torcedor muito especial que marcou ali presença, né? Que esteve ali nas cadeiras cativas do estádio. Veja com o Fernando Gavini. Não é exatamente uma novidade. Milton Cruz, de novo técnico interino do São Paulo. Desta vez no lugar do demitido Doriva, para dirigir o time nos 4 jogos finais da temporada. É uma responsabilidade sempre, né, que você assume o comando de São Paulo, é uma grande responsabilidade, mas eu acho que o grupo está confiante, conversamos bastante hoje, eu acho que esperamos, né, que a gente possa fazer um grande jogo. Torcida para isso não faltou, mas uma presença em especial chamou a atenção. Juan Carlos Osorio no Morumbi, pela primeira vez desde que deixou o São Paulo para dirigir a seleção do México. Muito feliz poder torcer por el time, por Milton, por los atletas y esperamos una victoria hoje. Osorio assistiu ao jogo ao lado da mulher, no setor de cadeiras do estádio do Morumbi. De radinho na orelha, o técnico aproveitou que a família ainda mora no Brasil para prestigiar o amigo Milton Cruz. Minha família mora, meus filhos estão na escola, vão terminar em dezembro e próximo ano mudar-nos todos para México. No Morumbi, Osorio recebeu todo o carinho que ficou por parte da torcida. No intervalo, torcedores fizeram fila para tirar foto com o colombiano. E ele se juntou mesmo à massa tricolor para torcer pela virada são paulina. No lance do último gol, Osorio abraçou o filho e vibrou. Do jeito dele, contido, quando Luiz Fabiano marcou de pênalti e fechou a vitória por 4-2. Ele hoje chegou cedo, primeira coisa que ele desceu, ele falou, acabei de descer e desembarcar, estou ligando para você que eu quero assistir o jogo, né? Vou torcer muito por você e pelo São Paulo. É isso que ele me ligou. E aí eu falei para ele, vou fazer isso. Ele falou, pô, tá atrevido, hein? A única coisa que ele falou. Uma vitória que teve o dedo do treinador chamado de abusado por Osorio. Quando o jogo estava 2-1 para o Atlético, Milton Cruz colocou o Rogério no lugar de Pato. E depois trocou o lateral direito Bruno para arriscar com Allan Kardec. E foram justamente os 2 jogadores que fizeram a diferença. Às vezes, você tem uma estratégia de jogo e o cara que está no banco são os caras que vão decidir para você. Entendeu? Então, acho que hoje o grupo está de parabéns pela vitória, né? Osorio, como torcedor, foi pé quente. Com o colombiano nas cadeiras e Milton Cruz como treinador, o São Paulo está de volta ao G4, beneficiado pelo empate do Santos contra o Flamengo. Agora, o tricolor só depende de suas forças para conquistar a vaga na Copa Libertadores da América. Eu acho que o time e o clube está passando por uma transição muito difícil, mas de classificar para a Copa Libertadores seria ótimo resultado e objetivo de todo o time. Osorio está longe. Hoje dirige a seleção do México, mas ainda se sente parte do São Paulo. Um trabalho que foi interrompido, que não chegou ao fim, mas quem sabe um dia ele volte para completar o que começou. Eu tenho saudade por São Paulo, por la gente, por os atletas, por el clube. E eu acho que se algum dia eu volto para o Brasil, seguramente que vai ser para São Paulo.
Olha o Thiago se aventurando, fez o cruzamento pro Luan. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Atlético. Luan. Na marca de 11, Luan faz 1-0. Boa bola para o Luiz Fabiano, tem condição, saiu Vitor, fez a defesa, Kardec bateu, é gol! Gol do São Paulo! Allan Kardec na marca dos 23. Primeiro Vitor evitou com o Luiz Fabiano, depois não pôde parar com Kardec. Vem o Galo, hein? Vem o Galo pra dentro da área, se livrou da marcação. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Atlético. Tá lá toda a reclamação dos jogadores do São Paulo. Observe se houve ou não impedimento. Arriscou de longe o gol. Golaço! Golaço! Gol do São Paulo. Michel Bastos, um golaço. Uma sapatada de fora da área. Olha o Vitor, hein? Nada pôde fazer. O São Paulo empata no Morumbi. Bola pro Rogério, hein? Aí o Rogério. Chegou na velocidade. Recua um pouco. Cruzamento pra dentro da área. Olha o Kardec, o gol! Gol do São Paulo! Allan Kardec. Rogério caiu dentro da área e o árbitro vai marcar pênalti, hein? O árbitro marca pênalti pro São Paulo. É pênalti pro tricolor, hein? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano correu, bateu, é gol! Gol do São Paulo! Luiz Fabiano. Vai colocando o São Paulo no G4, Luiz Fabiano amplia agora. São Paulo 4, Galo 2. Olha uma coisa. O Milton Cruz, meu querido amigo, está festejando e tal, junto com o Osório, o fato do São Paulo ter sido um time ofensivo. Peraí. São Paulo foi ofensivo depois das mudanças, porque ele começou escalando mal o time, com o Hudson no lugar do Wesley, que é um volante que sai mais para o jogo, que se mexe muito mais e que permite o Ganso jogar um pouquinho mais atrás e distribuir o jogo, como é a característica do Ganso. Ele escalou o Hudson, botou o Hudson lá como terceiro zagueiro. E o nosso querido Thiago, o Mendes, né? O volante, passou a jogar mais avançado. Com o Ganso lá na frente e o Michel Bastos aqui atrás. O Ganso desapareceu, o Michel Bastos participou muito. Só depois da mudança, quando ele tira esse volante de contenção, né? E permite que o São Paulo jogue com um volante só, que era o Thiago Mendes, e com dois atacantes mais avançados, né? O Rogério pela ponta, aberto, o Allan Kardec e o Luiz Fabiano à frente, e o Ganso mais atrás organizando, com o Michel Bastos mais à frente, quando ele gosta de jogar. Resultado, São Paulo criou um monte de oportunidade, encaçapou o Galo, né? E podia ter feito até mais do que 4 gols. Essa é a verdade de como a coisa se desenvolveu dentro do campo. O resto se bem também que a própria postura do Atlético buscando, precisando do jogo também, isso de certa forma colaborou também com os espaços.
Porque o Atlético fez 1-0, tomou um empate, fez 2-1, aí aquele gol que surge, é uma pintura, uma beleza, mas aquele gol inesperado, que quebra qualquer time do Michel Bastos. No meio do campo. Aí 2-2, o Atlético tem que correr atrás também, abre um pouco mais de espaço, acho que foi... Sim, mas o Atlético estava 2-1, ele não precisava se abrir. Então eu sei, mas eu digo, acho que facilitou muito também o golaço que marcou Michel Bastos numa circunstâncias que não são normais, né? É um gol daquele para você ver 10 vezes e sei lá quantas vezes ele vai marcar um gol daquele tipo. É verdade. Foi um golaço, que também ajuda também a mudar um pouquinho o panorama da partida. Mas é uma vitória para dar moral, para mostrar que o São Paulo está na briga mesmo por uma vaga na Libertadores. Por outro lado, eu estou achando que o Atlético, se bobear, perde esse vice-campeonato. Nossa, olha, porque o Grêmio está chegando lá. E o Atlético realmente deve estar abalado emocionalmente de uma maneira muito forte, né? E o Santos, hein? O Santos não foi bem. Dessa vez o ataque não funcionou e a equipe ficou no 0-0 com o Flamengo. Além de cair para a 5ª colocação no Brasileirão, o time de Dorival Júnior viu acabar a sequência de 15 vitórias consecutivas na Vila Belmiro. Veja os melhores momentos. Na Vila Belmiro, o Santos precisava de uma vitória para manter a 4ª colocação na tabela, mas a noite não foi como o Peixe esperava. A equipe começou em cima do Flamengo. Logo aos 11 minutos, Giovânio fez grande jogada e Paulo Vitor defendeu. Aí entrou em cena aquele que seria o nome da partida, o goleiro Vanderlei. Primeiro, ele defendeu o chute colocado de Emerson Sheik. No minuto seguinte, ele ficou cara a cara com Kaique e fez outra bela defesa. E 4 minutos mais tarde, Vanderlei apareceu de novo para espalmar o chute de Gabriel. Já no segundo tempo, o Santos voltou a assustar, novamente com Giovânio batendo forte da entrada da área. Gabigol também teve a chance na finalização dentro da área. Paulo Vitor fez a defesa. Aos 43, Canteiros teve a chance de dar a vitória ao Flamengo, mas lá estava Vanderlei outra vez para salvar o Santos. E ficou assim na Baixada, 0-0. Péssimo resultado para ambos os times. O Flamengo praticamente eliminou as chances de entrar no G4. O Santos caiu uma posição, deixando a 4ª colocação para o São Paulo. E de quebra viu a série de 15 vitórias seguidas na Vila Belmiro terminar. Nós temos que enaltecer a postura que o Flamengo teve. O Flamengo marcou muito bem, teve em alguns momentos uma saída rápida em contra-ataques, soube aproveitar, fez uma partida dentro de uma condição que poucas equipes haviam feito aqui contra o Santos. E eu acho que, em razão disso, também a nossa produção ela foi bem abaixo do que vinha acontecendo. É um fato natural, em algum momento teria que acontecer. Realmente comprometido o estado do gramado, troca de passes, velocidade foi quebrada. Nós não conseguimos impor a nossa maneira de jogar também em razão do que nós encontramos. É lamentável o que tem acontecido, mas o principal fator foi que nós enfrentamos uma equipe que jogou mais do que o Santos, se comportou muito bem e nós temos que enaltecer o resultado por aquilo que o Flamengo realizou. Vendo depois, eu estava concentrado no jogo do Corinthians, também depois no do São Paulo, então vi muito pouco do Santos e do Flamengo. Mas pelo pouco que eu vi de alguns momentos, me parece que o Flamengo encaixou muito bem a marcação no time do Santos. Eu não vi o jogo não, nem o tape, mas eu acho o seguinte, o Dorival vai ter que trabalhar a cabecinha do pessoal, viu? Porque o Santos, que estava num momento de euforia absoluta, ele corre o risco agora... De perder a confiança. Exatamente, e perder as 2 pontas, já no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então é preciso muito cuidado, porque esse time é muito bacana de ver jogar. E parecia, existe uma confiança tão grande, tipo, no Campeonato Brasileiro a 4ª vaga está garantida. Já não está mais. Exatamente. Né? Tipo, podemos jogar com o Palmeiras assim, com uma certa tranquilidade que a Libertadores é nossa. De repente, não mais que de repente, mais 2 partidas completaram a 35ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. Em Porto Alegre, escanteio para o Grêmio e Gerson interceptou a bola com o braço, pênalti. Luan cobrou com categoria e deu a vitória à equipe gaúcha diante do Fluminense, 1-0. Mesmo placar na Arena Condá.
Denner Assunção cruzou e o baixinho Ananias completou de cabeça. 1-0 Chape para cima do Internacional. E domingo, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com tudo sobre o majestoso na Arena Itaquera e o Timão levantando a taça. Nós faremos um balanço da grande campanha do Corinthians no Brasileirão. Tem também os destaques da rodada e a projeção da primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Tudo isso com a análise do nosso super time de comentaristas. Alberto Helena Júnior estará este domingo? Não. Este não? Este domingo não, vamos os 2 próximos. Então tá. Então você anote aí na sua agenda, tem Chico Lang, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, Godoy, todo mundo, domingo 9 da noite, Mesa Redonda. Agora nós vamos ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Adriano Dolfi acompanhou a entrevista coletiva do presidente Roberto de Andrade agora à tarde. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, ao Alberto Helena, ao Celso Cardoso, a todos que acompanham mais esta edição do Gazeta Esportiva. Como você falou, o presidente do clube, Roberto Andrade, apareceu aqui no CT Joaquim Grava, de onde falamos ao vivo, para conceder uma entrevista coletiva. Claro, falou da campanha do Corinthians, com números impressionantes, 73,3% de aproveitamento, são 23 vitórias em 35 jogos, apenas 4 derrotas, 64 gols marcados e 27 sofridos. Essa campanha ainda não terminou, tem jogo no domingo, clássico contra o São Paulo, e o presidente falou sobre o que espera em relação a essa partida contra o arquirrival. Vamos acompanhar o que disse Roberto Andrade. Mais um jogo. Mais um jogo, apenas isso. Tem o São Paulo, tem o Sport e tem o Avaí. Nada de diferente. O jogo em casa, depois do título, para... Festa. 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 É só isso que eu falo. Festa. Tudo pode. Tem taça nessa festa domingo? Tem taça, é oficial isso aí. Não é eu que quero a taça, não fui eu que pedi a taça. A CBF fará a entrega oficial da taça no domingo. Domingo será a entrega oficial da taça, que normalmente ela era ser entregue no último jogo, mas a informação que chegou até nós é que será no domingo agora. Então terá festa. Tudo pode, ou melhor, quase tudo pode, porque o presidente foi perguntado se nessa partida ele aceitaria liberar Alexandre Pato para atuar pelo rival. Zero. É festa, mas não é bagunça. O treinador falou também sobre Tite, o treinador que está muito valorizado no comando técnico do Corinthians. Um treinador que também é visado para atingir o cargo de técnico da seleção brasileira. A CBF está muito atenta ao trabalho de Tite nos últimos anos, sem dúvida, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. E o Roberto Andrade foi perguntado se ele tem o temor de que a CBF possa fazer um convite para Tite assumir a seleção brasileira. Você tem algum receio do assédio da CBF para cima do seu treinador? Não, e há multa rescisória no contrato dele para a seleção? Não existe multa, não existe nada. Mas não tenho receio nenhum, não. Nem um pouco. Falando em técnico, do outro lado, Levir Coupe, técnico do Atlético Mineiro, que ficou 12 pontos atrás do supercampeão Corinthians, Roberto Andrade comentou a declaração do técnico atleticano, parabenizando o Corinthians, mas lembrando que os erros de arbitragem não podem ser apagados no campeonato. Uma prova de que o campeonato estaria manchado. O Levir, deixa o Levir para lá. Eu sou campeão brasileiro. Só isso. Tá aí o Roberto Andrade, curto e grosso, à véspera de um clássico contra o São Paulo, e ele avisou: Renato Augusto, Elias e também o Gil estão fora do clássico, jogo de festa, mas os 3 atletas estão desgastados pela sequência de jogos do Corinthians e também da seleção brasileira. Essas são as informações, Michele, dessa cobertura especial do Corinthians, ex-campeão brasileiro aqui no Gazeta Esportiva. Muito obrigada, Adriano Dolfi. Ótimo trabalho, bom final de semana para você. E agora eu quero mostrar para você e de casa, para o Alberto Helena Júnior, para o Celso Cardoso, os destaques de hoje do site Gazeta Esportiva. Porque o título do Corinthians, Alberto Helena Júnior, foi destaque no planeta Terra, viu, Celso? Corinthians é internacional. Reportagem exclusiva do nosso site, a repercussão internacional do Corinthians desse hexacampeonato. Saiu no jornal A Bola, de Portugal.
Tem galeria de fotos com as chamadas nos jornais. Aí, ó, vocês estão vendo, ó. No Esporte da Espanha, o Marca também da Espanha exaltou o Corinthians, que superou as saídas aí do Sheik e do Guerreiro. O Mundo Deportivo também da Espanha. A Gazeta dello Sport da Itália deu destaque ao Tite e disse que ele é o sucessor do Dunga. E até o francês L'Equipe. Enfim, Corinthians International. Orgulho para a nação corintiana, orgulho para o nosso Chico Lang também, né? Isso também tem. Normalmente, todos os anos, quando sai o campeão brasileiro, esses jornais costumam dar um destaque. Celso. Mas eu acho que Olha, Chico, você viu o que ele falou? Não, mas é verdade. Mas eu acho que neste ano em especial, depois que o Corinthians ganhou do Chelsea na final do Mundial de Clubes, passou a ser visto de uma maneira diferente. Claro. Porque o Corinthians não ganhou do Chelsea naquele Mundial jogando por uma bola e ganhou jogando futebol. Mesmo o Cássio tendo sido o melhor da partida, o Corinthians apresentou futebol. Na final, um futebol vistoso. Mas o Cássio jogou muito também, né? Chamou a atenção. Então, até por isso, existe uma referência. As pessoas já sabem que é o Corinthians por ter vencido o Chelsea. Ô, Celso, Michele, se me permite, eu queria prestar um tributo aqui ao dia de hoje, né? Sim, claro, óbvio. Ao dia da consciência negra, porque o negro e os mulatos fizeram a história desse futebol brasileiro, né? É verdade. Eles estabeleceram, inclusive, a escola brasileira, que nós estamos abandonando. A identidade nacional. A identidade nacional. E eu queria prestar esse tributo escalando uma seleção dos negros e mulatos brasileiros campeões do mundo, né? Nossa! Aqui, o Dida, Djalma Santos, ou Cafu, se você preferir. Você tem o Aldair, você tem o Zósimo e você tem na lateral esquerda o Everaldo, que foi campeão em 70. Né? Aí você tem o Mauro Silva como volante. Opa! Né? Didi, Pelé, olha que meio de campo. Né? E o ataque com Jairzinho, Ronaldo e Romário. Tá bom? E se você me permite até fazer Alberto um adendo, e foi uma conquista graças ao talento. Porque o negro, assim como toda a sociedade, era excluído também do futebol, que era extremamente elitista, e aí depois, quando surgiu o Pelé, tudo mudou, principalmente depois de Pelé. Muito antes, né? Mas enfim. Voltamos a falar do São Paulo, que depois de golear o Atlético Mineiro e garantir uma vaga no G4, começa a se preparar para o clássico contra o Corinthians, domingo na Arena, em Itaquera. O repórter Fernando Gavini acompanhou a reapresentação do tricolor. O São Paulo está de volta ao trabalho depois de vencer o Atlético Mineiro e voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. A 3 rodadas do fim da competição, o tricolor só depende de seus resultados para garantir a vaga na Copa Libertadores da América. O time terá pela frente o Corinthians em Itaquera, o Figueirense no Morumbi e o Goiás em Goiânia. São os 3 jogos que faltam para o São Paulo. Sobre o primeiro desses desafios, o jogo contra o Corinthians no próximo domingo, o técnico Milton Cruz disse que não acredita que o jogo será mais fácil para o São Paulo depois do Corinthians ter conquistado o título. Ele espera, muito pelo contrário, que será um jogo muito difícil, o clássico em Itaquera. Rivalidade existe, né? Eu acho que não vai haver relaxamento, não. Eu acho que eles vão vir mais relaxados ainda, porque já são campeão, para querer vencer do São Paulo. Eu acho que não vai ter relaxamento, não. E para o jogo de domingo, a novidade deve ser Rogério. Não o Rogério Ceni, que continua machucado, mas o atacante que entrou muito bem contra o Atlético Mineiro e deve ganhar a posição de Alexandre Pato, que não pode jogar contra o Corinthians por questões contratuais. O Milton Cruz apostou no Rogério na partida de ontem e não só nele, também no Allan Kardec. Os 2 jogadores entraram muito bem e foram fundamentais para a virada contra o Atlético Mineiro. E depois do jogo, o Milton Cruz respondeu a respeito da possibilidade de ele continuar como técnico no ano que vem. Ele disse que até que gostaria, pela primeira vez ele admitiu isso, que gostaria de continuar, mas falou que não vai forçar a barra. A coisa de ser treinador, estou no São Paulo há muito tempo, conheço bem os jogadores e ser treinador, não sei, quem sabe um dia pode surgir alguma oportunidade e aí as coisas encaminham. Sem muito em disputa no Brasileirão, o Palmeiras enfrenta neste sábado o Cruzeiro no Allianz Parque. O repórter Osmar Garrafa acompanhou os trabalhos na Academia de Futebol agora à tarde. Restando 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Com o Palmeiras a 7 pontos do G4, o técnico Marcelo Oliveira não esconde que a decisão do título da Copa do Brasil é a prioridade do momento. Chega um momento que você tem que
medir bem as situações e ficou um pouco mais distante, embora tenhamos chance, mas ficou um pouco mais distante. É justamente isso que a gente vai estar administrando até amanhã para colocar um time que seja forte e represente bem o Palmeiras e que possa buscar vitórias, né? E, inclusive para quebrar novamente ou buscar novamente um caminho de triunfos, né, e de vitórias, mas também pensando na quarta-feira. A partida de amanhã contra o Cruzeiro e a decisão da Copa do Brasil contra o Santos não foram os únicos assuntos desta tarde. A conquista do rival Corinthians também esteve na pauta palmeirense. Eu sou admirador e amigo do Tite, acho que ele fez um excepcional trabalho, sem contestação, assim, um time que foi melhor ataque, melhor defesa, muito regular. Os elogios ao técnico Tite fazem lembrar que com a conquista do Campeonato Brasileiro pelo rival, a pressão para que o Palmeiras vença a Copa do Brasil aumenta e muito. Isso o torcedor leva muito em conta, né? Existe a rivalidade, são times do mesmo estado. Agora, nós temos que estar seguindo o trabalho e a pressão existe aqui, existe no Cruzeiro, no Atlético, em todas as equipes. Se você está ganhando o Cruzeiro, quando estava ganhando o segundo campeonato na frente, com vários jogos sem perder, quando ganhava de 1-0, existia uma pressão que tinha que dar uma goleada no Mineirão. Então, pressão existe lá em cima, embaixo, na intermediária, a gente precisa estar preparado para isso e procurar fazer o melhor trabalho possível e defender bem as cores do Palmeiras. Muito bem, resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva. O que vai dar no clássico entre São Paulo e Corinthians? E o pessoal está achando que vai dar Corinthians 47% dos votos, mas São Paulo está 46%, hein? Eita. Então tá apertada aqui a situação. O Gazeta Esportiva termina aqui. Ótimo final de semana para vocês. Domingo, 9 da noite, tem mesa redonda ao vivo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. E parabéns ao ex-campeão brasileiro Coringão. Bom final de semana. Tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouquinho de novo. Até já. Dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.